Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Libero alegremente o passado. Estou em paz. Agora, escolho viver no eternamente alegre. Minha vida é uma grande alegria. À medida que vou soltando o passado, o novo, o fresco e o vital entram em mim. Deixo a vida fluir através de mim. Absorvo a vida em perfeito equilíbrio. Estou em perfeito equilíbrio. Avanço na vida com facilidade e alegria em qualquer idade. Crio somente a paz e a harmonia dentro de mim e no meu ambiente. Mereço me sentir bem. Sou cercada e habitada pela paz. Deixo minha mente relaxar e ficar em paz. A clareza e a harmonia estão dentro e em torno de mim. Crio minhas próprias experiências, à medida que vou aprovando a mim e aos outros. Minhas experiências se tornam melhores. Estou segura o bastante para ter flexibilidade em minha mente. Eu sou una com tudo da vida. Estou em segurança todo o tempo. A divina ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Só o bem vem de cada experiência. É seguro crescer. Somente a ação certa está acontecendo em minha vida. Deixo ir o velho e dou boas-vindas ao novo. É seguro ser eu mesma. Eu expresso exatamente o que eu sou. Sou a alegria da vida, expressando e recebendo em perfeito ritmo. Eu desperto nova vida dentro de mim. Alegres ideias novas estão circulando livremente dentro de mim. Sou a viva, amorosa, alegre expressão da vida. Sou minha própria pessoa. Absorvo e dou nutrição em perfeito equilíbrio. Sou livre para ser eu mesma e dou aos outros a liberdade de serem como são. É seguro todos nós evoluirmos. Proteção divina, paz, a inteligência do universo atua em todos os níveis da vida. Declaro que a paz e a harmonia habitam em mim e me cercam o tempo todo. Avanço além das velhas limitações e agora dou-me permissão para me expressar livre e criativamente. Devolvo o meu poder ao seu devido lugar. Tomo minhas próprias decisões e me realizo. Estou profundamente centrada e tranquila na vida. É seguro para mim estar viva e alegre. Avanço com facilidade na vida. Eu confio no processo da vida e peço com facilidade o que quero. A vida me ampara. Amorosamente, eu deixo ir o passado e volto minha atenção a este novo dia. Abro-me ao exterior com segurança.
É meu divino direito tramar minha própria direção na vida. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Talvez estivesse escrito que seria difícil para mim. Mia pensou enquanto estava em sua mesa, tarde da noite, depois de outra desgastante série de reuniões. Talvez o caminho da minha vida adulta seja evoluir de algo horrível e difícil para algo extremamente horrível e um fim devastador. Mia sempre acreditou que as provações que ela tinha enfrentado depois da morte dos pais tinham forjado uma nova força nela, que tinha estabelecido um senso de determinação que a impulsionou de incontáveis maneiras conforme ela crescia em seu reinado. No entanto, depois de ainda mais uma reunião com o conselho sobre a praga, a pergunta que ela não podia mais evitar se colocou diante dela. Eu sou a última rainha de Tamarisk? Eles não estavam mais perto de encontrar uma cura para a praga do que estiveram no dia em que os fazendeiros descobriram as primeiras plantas infectadas. Botânicos faziam os mesmos testes repetidas vezes. Botânicos procuravam as respostas no equilíbrio entre as espécies. Espiritualistas consultavam o éter para encontrar pistas. Oficiais do governo interrogavam o filho do vice-chanceler, Thorne, enquanto a equipe de inteligência buscava provas do seu envolvimento no caso. Nada disso estava levando a lugar nenhum. A breve centelha de esperança criada pela chegada do pai de Beck havia se perdido quando ficou claro que ele precisava de mais tempo para trabalhar que o que ele passava naquele mundo. Ele havia prometido tentar encontrar uma maneira de vir com mais frequência, mas nem ele nem Beck tinham aparecido desde então. Esse estava sendo o maior intervalo de tempo sem Beck desde a sua chegada. Teriam eles abandonado Tamarisk tão desolados que estavam com as atuais condições para testemunhar o fim? Mia se levantou e andou até a fotografia do seu pai, que ficava numa prateleira próxima à porta. A fotografia da sua mãe ficava do outro lado, como se os dois fossem as sentinelas que guardavam a entrada do escritório dela. Todo mundo havia lhe dito que o seu pai aparentava estar especialmente calmo naquela foto, à vontade com o seu reino, abençoadamente ignorante do que o destino havia reservado para ele. Mia concordava que ele exalava paz, mas só ela notou as leves rugas nos cantos dos seus olhos. Seu pai tinha alguma coisa que o preocupava. Talvez fosse alguma questão diplomática, talvez fossem seus pensamentos sobre uma nova peça musical que ele tinha ouvido na noite anterior, ou talvez algum tipo de preocupação com os estudos da filha. Mia tinha certeza de que uma coisa apenas. O que quer que fosse que seu pai estivesse pensando naquele momento era importante para ele. Essa foi a única vez que seu rosto mostrou aquela ruga. Mia vinha conversando bastante com essa foto desde que havia se tornado rainha. Ela imaginava que esse era um dos modos que ela tinha para entrar em contato com ele e lhe confessar suas preocupações, entendendo pela expressão dele que ele levava tudo o que ela dizia a sério. Ela nunca soube se a conexão que ela tinha com ele nesse espaço era verdadeira. Ela acreditava agora que o encontro que eles haviam tido na escuridão na noite que ela encontrou Beck era algo completamente diferente. Mas as conversas que ela tinha tido com ele aqui a tinham ajudado muitas vezes, quase tanto quanto as conversas que eles tiveram enquanto ele estava vivo. Você também não tem nenhuma resposta para isso, tem? Ela perguntou para a foto.
Uma das poucas memórias verdadeiras que Mia guardava da última praga era uma discussão que seu pai tivera com um de seus assistentes, quando ele não sabia que ela o estava escutando. Havia um tom estranho na sua voz quando ele demonstrou frustração com a sua incapacidade de fazer alguma coisa para encontrar a cura. Talvez Tamarisque ficasse melhor sem um rei, já que não estou conseguindo fazer nada de bom. Ele tinha exclamado. Naquele momento, Mia entendeu pela primeira vez que seu pai era falível, que sua força e sabedoria tinham limites. Talvez ele ficasse horrorizado se soubesse que ela o tinha escutado dizer isso. No entanto, isso a fez amá-lo ainda mais. Naquela noite, na hora de dormir, ela o abraçou por mais tempo que o normal, enquanto ele lhe desejava boa noite. Quando se afastou, ele olhou para ela como se compreendesse por que ela havia feito aquilo. Eles nunca conversaram sobre esse momento, mas não havia necessidade. Como eu devo preparar o reino para isso? Ela perguntou então. Como vou dizer para eles que não temos um futuro? Mia fechou os olhos e inclinou sua cabeça em direção ao quadro. Ela sabia que seu pai não poderia ajudá-la com isso, mas precisava sentir sua força. À medida que ela se permitia absorver a escuridão, tinha uma sensação diferente da que estava acostumada a sentir quando fazia isso. Ela se sentiu confortada, sim, mas isso ela tinha sentido muitas vezes antes. Não, isso era algo diferente. Ela se sentiu realmente consolada. Essa sensação fez com que seus joelhos tremessem. Quando ela levantou a cabeça, os olhos ainda fechados, Mia sentiu uma presença na sala. Assustada, ela se virou abruptamente, esperando ver Sorbus ou um dos seus assistentes, e se sentiu um pouco envergonhada que eles a tivessem visto fazer isso. Em vez disso, viu Beck. Instantaneamente, ela relaxou. Estou feliz por você estar de volta. Estava ficando um pouco preocupada. Beck não sorriu. Beck sempre sorria quando elas se encontravam. Ela até mesmo fez isso no dia em que veio e saiu rapidamente. Tenho que contar uma coisa, ela declarou. Você acha que podemos nos sentar um pouco? Mia não gostou do tom na voz de Beck. Ela estava falando como eu, Mia pensou enquanto caminhava para o sofá. Beck se sentou. Desculpe eu ter demorado tanto para voltar aqui. Eu tive de passar alguns dias no hospital. Mia sentiu uma ponta de alarme. Hospital? Você está bem? Beck baixou os olhos. Não, não estou. Ela olhou para cima e quando os olhos dela se encontraram, Mia sentiu uma onda de tristeza que ela só havia experimentado uma vez inundá-la novamente. Estou morrendo, Beck disse num sussurro. As lágrimas brotaram dos olhos de Mia. Ela puxou Beck para junto de si e colocou a cabeça dela no seu pescoço. Por alguns minutos ela sentiu como se tivesse perdido o controle do seu próprio corpo. Não conseguia falar nem levantar a cabeça. Não conseguia fazer nada a não ser segurar Beck bem apertada perto de si e sentir o tremor do corpo da garota soluçando. Finalmente, ela conseguiu se endireitar o bastante para se sentar. O que aconteceu com você? Beck respirou fundo e esfregou os olhos. Meu câncer voltou e se espalhou para todos os lugares. Não há nada que seus remédios possam fazer quanto a isso? Eles te ajudaram da última vez. Foi diferente da outra vez. Não estava tão avançado assim. Beck ficou olhando ao longe e sacudindo a cabeça. Fui tão burra. Comecei a sentir coisas e tentei me convencer de que eu poderia simplesmente ignorá-las. Eu devia ter ido ao médico mais cedo. Não tem mesmo nenhum tratamento? Eles estão tentando algumas coisas que fazem eu me sentir muito mal,
mas eu sei que nenhuma delas vai funcionar. Estou tentando me manter tranquila, mas eu sei que nada vai ajudar. Era difícil, era tão difícil para mim acreditar. Beck não parecia doente, ela parecia confusa e abatida, mas ela não parecia doente. Mas então, se alguém olhasse os jardins do palácio, não acreditaria que seu reino estava correndo tão grave perigo também. Você precisa se consultar com nossos médicos. Beck olhou para ela curiosa, mas não disse nada. A medicina tamarisquiana não é a mesma que a sua medicina. Nenhuma das outras ciências é. Talvez os nossos médicos possam encontrar alguma coisa que os seus não tenham visto, alguma solução que possa ser interpretada para eles. Beck concordou com a cabeça. Vou tentar qualquer coisa. Realmente estou apavorada com isso. Mia pegou a mão de Beck e a segurou de encontro ao seu coração. Se fosse possível transferir um pouco da sua força de vida para Beck, ela o faria sem reservas. Então, nenhuma delas falou por vários minutos. Alguma coisa boa resultou nisso, Beck comentou. Mia apertou a mão de Beck e então se sentou. Eu disse aos meus pais que queria ficar um tempo igual nas duas casas a partir de agora. Isso significa que o meu pai pode vir aqui com mais frequência até encontrar uma cura para a peste. Mia sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas ela segurou o choro. Beck, você precisa entender uma coisa. O que está acontecendo com você provavelmente deixou seu pai arrasado. Você é provavelmente a única coisa que ele quer pensar no momento. Ele não vai conseguir pensar em Tamarisk. Como ele conseguiria? Porque eu consigo, Beck disse enfaticamente. Foi a primeira vez que sua voz pareceu forte desde a chegada. Eu consigo e ele sabe o que isso significa para mim. Talvez os seus médicos consigam descobrir alguma coisa, mas se eles não puderem, eu sei que eu não posso fazer nada para melhorar. Se eu puder fazer alguma coisa para Tamarisk melhorar, vou me sentir melhor. O meu pai vai estar comigo da próxima vez que eu vier aqui. Isso eu garanto. Beck, se isso não acontecer, eu vou compreender. Se você não quiser vir mais aqui, vou compreender também. Beck se inclinou para a frente e tocou o ombro de Mia. Isso é a única coisa que eu aguardo com ansiedade. Então elas caíram nos braços uma da outra novamente. Capítulo 17. Aquele foi o primeiro dia bom que Beck teve em muito tempo. Pela primeira vez desde que os tratamentos experimentais começaram, ela não se sentia como se seus ossos fossem feitos de borracha. Ela conseguia ler sem se sentir enjoada e até mesmo comer um pouco na hora do almoço. Os médicos disseram a ela que haveria muitos dias assim, e muito mais se os tratamentos dessem resultado. Mesmo se eles não funcionassem, ela tinha um pouco de tempo antes que seu corpo começasse a desmoronar. Em dias assim, era fácil para ela acreditar que estava tão doente, quando elas diziam que ela estava. Era como se estivesse com aqueles ataques de tontura e sangramento de nariz. Ela se sentia mal por algum tempo e então ia melhorando, quase chegando ao normal. Naquele exato momento, ela praticamente se convencia de que ia ficar bem. Ela voltaria para a escola no dia seguinte. A mãe estava tendo problemas com isso, mas Beck realmente precisava voltar. O que ela ia fazer? Ficar deitada na cama até definhar por completo? Ela sentia falta dos amigos e de alguns professores. Ela sentia falta do rei, o zelador que a chamava de Pétala, e de Janete, a funcionária da segurança que lhe contava histórias sobre os seus indisciplinados gêmeos, enquanto Beck esperava o ônibus para voltar para casa. Ela esperava que a sua volta não fosse muito estranha para o resto do pessoal. As pessoas às vezes ficavam cheias de melindres em volta de gente que estava realmente doente. E ela sabia de pelo menos uma pessoa que ia achar que ela tinha
que o que ela tinha era contagioso. Ela não queria ser uma distração e também não queria ser uma atração de circo. Ela simplesmente queria um pouco da sua velha vida de volta. Beck estava olhando para um álbum de fotos no seu quarto quando Lonnie chegou. Lonnie tinha ido ao hospital para vê-la algumas vezes, mas essa foi a primeira vez que ela veio visitá-la em casa desde que Beck tinha voltado. Elas se abraçaram levemente e então Lonnie se deitou na cama ao lado dela. O que você está olhando? Lonnie perguntou apontando para o álbum de fotos. Nosso último verão no Maine. Lonnie se curvou para o álbum e virou as páginas. Há alguma foto do Senhor Maravilha aqui? Beck deu uma risada. O nome dele é Killy. E não tem nenhuma foto dele aqui. Minha mãe é que estava com a câmera. Você acha que a levei até o pier e pedi para ela tirar fotos do primeiro carinha que me beijou? Você a teria levado se estivesse com a cabeça no lugar. Lonnie se afastou do álbum. E então, como está se sentindo? Estou bem hoje. Amanhã? Quem sabe? No momento estou bem. Eu não tenho outra sessão de tratamento até a semana que vem. Isso é ótimo, fico feliz. Todo mundo está perguntando de você. Vou para a escola amanhã. Lonnie deu um pulo e revirou o rosto. Vai mesmo? Você não vai ficar no meu pé como a minha mãe, vai? Eu não vou ficar atrás de você. Mas por que você vai? Quer dizer, se eu não tivesse que ir, eu certamente não iria. Quero ir. Não quero ser apenas uma pessoa doente para o resto da minha vida. Eu posso andar, falar e o meu cérebro ainda funciona. Eu vou para a escola. Lonnie deu de ombros como se quisesse dizer que nunca teria tido essa ideia. Na verdade, isso nunca lhe passaria pela cabeça. Se você quer assim, ela disse confusa. Então se virou para Beck demonstrando preocupação. E se você tiver, você sabe, outro ataque? Vou ficar bem. Não tenho nenhuma intenção de entrar num outro debate com o Phil Keller. Ele se sentiu super mal por causa disso, sabe? Ele achou que foi ele que te mandou para o hospital. Beck revirou os olhos. Ótimo. Então, então agora eu tenho de falar com um dos maiores idiotas da escola e fazer com que ele se sinta melhor. Lonnie fez um aceno com a mão. Não se importe com isso. Quer dizer, quando você chegar na sala, talvez você pudesse mancar um pouquinho quando passasse em frente da mesa dele. Beck deu uma risada em voz alta. Isso é horrível. Mas uma boa ideia, certo? Uma ótima ideia, mesmo que eu não vá fazer isso. Você devia, ele bem que merece. As duas deram risadas e se sentaram recostadas na parede ao lado da cama. Como estão seus pais? Lonnie perguntou, com um sorriso desaparecendo no rosto. Como você pode imaginar, você conhece os meus pais. Minha mãe está tentando fazer as coisas andarem e meu pai está tentando me animar. E você vai ficar realmente indo e voltando para a casa de um e de outro a cada dia? Vou ficar muito bem, pelo menos por enquanto. A minha mãe tentou me convencer de que essas viagens extras iam me cansar demais. Eu lembrei a ela que o meu pai mora em Standridge, não em Miami. Ela tem de entender que isso não é negociável. Eu imagino que deve ser um pouco difícil para ela entender. Beck imaginou que provavelmente era difícil sim. Ela não tinha feito uma exigência porque queria magoar a mãe, muito embora ela soubesse que era difícil para ela. Ela tinha escolhido assim porque era a única coisa que ela ia fazer para encontrar o equilíbrio que ela tão desesperadamente buscava desde a separação dos seus pais. O ideal seria que o pai se mudasse de volta para sua casa junto com a sua mãe. Uau e ela. Mas isso teria sido uma exigência e tanto. Ela não conseguia pensar em outra solução. Beck precisava estar com o pai o máximo que pudesse agora. Tinha sentido muita saudade dele e eles finalmente tinham feito as pazes. E ela não queria que ele ficasse com o lado ruim da coisa.
Claro, havia também sua missão em Tamarisk. Beck se recusava a acreditar que era uma coincidência, que sua doença tivesse chegado a esse nível na mesma época em que Mia pediu a ajuda do seu pai. Tamarisk precisava deles e somente uma coisa tão extrema assim poderia levá-los para lá com tanta frequência. Se Beck realmente estava chegando ao fim de sua vida, ela queria que esse final tivesse algum significado. Ela queria fazer algo mais que simplesmente morrer. Se ela pudesse ajudar a salvar Tamarisk, mesmo que a única coisa que ela fizesse fosse servir de transporte para o pai, então algo de bom resultaria disso. Sua mãe nunca ia entender essa parte da história. Beck não poderia nem tentar explicar. Sabendo como sua mãe reagia ao ouvir a palavra tamarisk, ela teria de dizer alguma coisa em algum momento, mas não agora. Ouça, Lon, tem uma coisa que eu não contei para você. Lone ergueu a sobrancelha curiosa. Em circunstâncias normais, eu estaria me preparando para uma má notícia. Se alguém dissesse alguma coisa assim para mim, mas acho que eu já passei dessa fase. Beck sorriu carinhosamente para sua melhor amiga. Eu não são más notícias, mas você vai achar que elas são bem estranhas. Estou pronta, pelo menos eu acho. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!